Olá, eu sou Lucas Oliveira Aquino. Essa é a minha quinta prova de transferência de calor 1, a prova que trata de condução transiente de calor. Eu vou explicar um pouco da ideia básica por trás de cada uma dessas questões aqui. Vamos começar na número 1. A número 1 é uma questão mais teórica. Ele explicita que um corpo sólido a temperatura inicial T0 é subitamente colocado em uma sala onde a temperatura do ar é T ambiente, né, T infinito. E as paredes são bastante largas. Esse dado é importante para que a gente possa utilizar uma consideração ali na frente. O coeficiente de transferência de calor por convecção H e a superfície do sólido pode ser considerada negra, ou também uma informação importante para a gente poder assumir coisas ali na frente. Assumindo que a temperatura no sólido é uniforme a todo instante, desenvolva a equação diferencial para a variação de temperatura com o tempo, considerando tanto a radiação como a convecção. Então, a gente simplesmente tem que desenvolver uma equação que vai ter a variação de temperatura com o tempo, considerando radiação e convecção. A gente pode fazer um balanço simples de energia e saber que o corpo ganhando ou perdendo calor, isso aqui vai inverter os sinais. Então a gente pode assumir que o corpo vai perder calor para a sala, então o calor transferido por radiação mais o calor transferido por convecção vai ser igual negativamente, né, à energia que foi retirada do corpo. Então o que a gente precisa é encontrar uma equação para cada um desses termos da nossa equação A. Como essas características foram dadas no enunciado, a gente pode assumir, né, a sala como um corpo negro. Então a transferência de calor por radiação vai ser dada por essa equação aqui. E a transferência de calor por convecção por essa segunda equação. Por fim, a variação de energia térmica do corpo é essa aqui. A variação do corpo, no caso, o nosso sólido. Então a gente junta essas três equações nesse balanço de energia A e simplesmente coloca uma em cada termo. A gente tem aqui um termo em comum que é a área, isola ele, e essa aqui vai ser a nossa equação mais simplificada possível, que ela depende do tempo, da forma que ele pediu, da temperatura. Bem, na número 2, a gente tem uma chapa. Essa questão é um pouco mais simples, ela tem bastante dado, os enunciados dá tudo que a gente precisa. Uma chapa de 20 por 20 centímetros de cobre com 5 centímetros de espessura a uma temperatura uniforme de 260 graus. Tem uma sua superfície subitamente reduzida para 35 graus. Então, a superfície é mais fria do que o centro, a gente vai ter um calor fluindo do centro para a superfície. Já temos todos esses dados aqui, condutividade, a gente já tem o Rho, a massa específica, né? Então, sabendo que para superfícies mais frias, ou seja, a condução do centro para a superfície, o calor, a condução de calor por condução é dada por essa equação aqui. A gente também tem o calor da chapa nessa equação aqui. A gente faz o balanço de energia térmica, né? Que é dada por duas vezes a quantidade de calor conduzida por condução é igual a menos o que é da chapa. Utilizando essas duas equações aqui nessa aqui, a gente substitui e tem isso. Agora, para simplificar um pouco, né? Porque a gente vai ter uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária, a gente pode simplificar isso aqui utilizando o conceito de resistência térmica, que é o R, que ele é exatamente 2K, L sobre 2K vezes a área. Então vai facilitar bastante, vai ficar muito mais bonito esse lado da equação. E o outro lado também vai melhorar bastante. A gente utiliza isso aqui e já calcula de uma vez, porque a gente tem todos os valores. No C a mesma coisa, a gente já tem todos os valores, simplesmente já calcular e substituir. Então substituindo o R e o C na fórmula aqui no asterisco, a gente vai ter essa equação muito mais simples de trabalhar. Então a gente resolve como uma EDO, a gente passa as variáveis e, separando, né, a gente consegue isolar T, isolando para T. A gente substitui os dados fornecidos, que aqui a gente já tem tudo, todas as três temperaturas, o R e o C que a gente calculou ali em cima, e a gente consegue o tempo, que é o que a gente procurava, 8,05 segundos. Bem, na número 3, uma peça de alumínio pesando 6 kg, inicialmente a temperatura de 300 graus, é subitamente imersa em um fluido de 20 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor por convecção é de 58 watts por metro quadrado Celsius. Considerando essa peça uma esfera, estime o tempo requerido para o resfriamento do alumínio para 90 graus Celsius.
Bem, aqui a gente tem uma esfera de alumínio. Ele já deu bastante dado, então ainda procurando na tabela para o alumínio, a gente tem a massa específica e o calor específico. Então a gente calcula o volume, já que a gente tem a massa específica e a gente tem a massa específica e a massa do alumínio, né? Então a gente utiliza a fórmula de massa aqui, inverte ela por volume e calcula o volume da esfera. A gente vai precisar dele. E calcula o raio da esfera também, já tendo volume fica fácil. A gente calcula o raio da esfera e assim a gente consegue calcular a área da esfera. A área externa da esfera, toda a área externa da esfera. Assim a gente pode utilizar a seguinte equação para obter o resfriamento. Essa equação aqui. E essa equação ela vai ser um pouco complicada de trabalhar se a gente tiver esse expoente aqui. A gente vai simplificar ele chamando de B, toda essa parte dentro do parêntese. A gente chama ele de B porque a gente já tem todos os dados aqui dentro. Então chamando de B vai ficar muito mais simples. A gente calcula esse B, ele vai ser igual a 8,87 vezes 10 a menos 4. A gente utiliza o B em asterisco e isola para T. E simplesmente resolve aqui. Eu utilizei o Simbolab, mas isso aqui fica muito simples de calcular na calculadora também, né? A gente vai ter o ln das 3 temperaturas já conhecidas. E a gente consegue um T igual a 1562,86 segundos, o que dá aproximadamente 26 minutos para o resfriamento da esfera de alumínio. A número 5, a gente tem, em um dia quente de verão, o asfalto de uma avenida atinge 50 graus Celsius. Suponha que as condições de chuva baixem a temperatura de superfície rapidamente para 10 graus Celsius. Quanto tempo levará para resfriar o concreto a 25 graus, uma profundidade de 5 centímetros da superfície? Então a gente tem um esboço simples para poder facilitar. Aqui em cima a gente tem uma temperatura que normalmente fica a 50 graus Celsius, e ela vai ser abaixada bruscamente para 10 graus Celsius. A gente tem um L aqui, um X de 5 centímetros e embaixo o concreto. A gente tem bastante dado, até a gente tem as 3 temperaturas, o X, a gente consegue a difusividade térmica do concreto. E aí a gente procura a equação mais correta para utilizar nesse caso, que é uma superfície extensa. A gente pode utilizar a seguinte equação aqui. Essa equação a gente tem que encontrar o RF primeiro. Então a gente já tem todos os dados dessa equação. A gente prossegue com ela. Depois a gente usa a tabela A1 do Roman e a gente vai encontrar esse X. Encontrando o X, a gente joga nessa outra equação aqui, que a gente consegue utilizar o X, né? Isolando para T, simplesmente. E aí a gente já tem tudo. Essa equação aqui é simplesmente utilizar a equação, as fórmulas na ordem correta e saber utilizar a tabelinha e calcular o T. A gente tem um T para o tempo de resfriamento do concreto, a temperatura desejada de 2 horas e 54 minutos, né? 2,54 horas. Não,